Você já tomou uma decisão achando que estava fazendo o melhor, mas no fundo sentiu que algo não estava certo? Essa é a história de um homem que acreditava estar fazendo o melhor pela própria mãe, mas que acabou descobrindo algo que mudaria completamente tudo o que ele pensava. E o mais impressionante é que o segredo que ela escondia nunca foi sobre dinheiro. Mas antes de continuar, me conta, de onde você está assistindo essa história? Eu gosto de imaginar cada pessoa que está aqui comigo. E se você gosta de histórias que fazem a gente refletir de verdade, se inscreve no canal. Isso me motiva a continuar trazendo histórias assim. Agora vem comigo, porque o que você vai ouvir pode te fazer enxergar muita coisa diferente. Eduardo era um milionário conhecido por sua disciplina. A agenda dele era sempre cheia, reuniões, viagens, decisões importantes. Tudo girava em torno do trabalho. Ele construiu tudo do zero, com esforço, com foco, mas nesse caminho, foi deixando algumas coisas para trás. E uma dessas coisas era o tempo com a própria mãe. Dona Lúcia era simples. Nunca pediu muito, nunca reclamou de nada. Sempre apoiou o filho, mesmo quando ele mal aparecia. Ela vivia sozinha na antiga casa onde criou Eduardo. Um lugar cheio de lembranças. Simples, mas cheio de história. Você precisa cuidar mais de você, meu filho. Ela dizia sempre com calma. Mas Eduardo quase nunca parava para ouvir de verdade. Com o tempo, Dona Lúcia começou a apresentar sinais de cansaço. Pequenos esquecimentos, dificuldades em algumas tarefas. Nada muito grave no começo, mas o suficiente para preocupar. Eduardo tentou ajudar. Contratou alguém. Organizou a casa, mas a rotina dele não mudava. Foi então que veio a ideia. O asilo. Um lugar estruturado com profissionais, cuidados constantes. Tudo que, na visão dele, seria melhor para ela. É pro seu bem, mãe, disse ele. Dona Lúcia apenas olhou. Em silêncio. Eu sei que você está ocupado, respondeu ela com um leve sorriso. Mas havia algo ali, algo que ele não percebeu. No dia em que levou a mãe até o asilo, Eduardo tentou agir com naturalidade. Resolveu tudo, conversou com os responsáveis, deixou tudo organizado. Mas Dona Lúcia estava diferente, mais quieta, mais observadora. Antes de sair, ela segurou a mão dele. Você tem certeza disso, meu filho? A pergunta foi simples, mas carregada. Eduardo assentiu. É o melhor para você. Ela não discutiu, não insistiu, só soltou a mão dele devagar. Enquanto ele ia embora, sem olhar muito para trás, Dona Lúcia ficou ali, sentada, observando. E naquele momento, algo ficou no ar. Algo não dito, algo escondido. Nos dias seguintes, Eduardo voltou à rotina normal. Trabalho, compromissos, decisões, tudo seguiu como sempre. Mas no asilo, Dona Lúcia começou a agir de forma diferente. Mais calada, mais atenta, como se estivesse esperando o momento certo. Porque havia algo que ela nunca contou. Nos primeiros dias no asilo, Dona Lúcia se comportou de forma tranquila, educada, silenciosa, como sempre foi. Cumprimentava as pessoas, agradecia os cuidadores, participava de algumas atividades, mas havia algo diferente. Ela observava tudo com muita atenção, como se estivesse analisando, esperando. Os funcionários começaram a perceber. Ela é muito quietinha, né? Comentou uma das cuidadoras. Quieta demais, respondeu outra. Não era tristeza comum, era outra coisa. Dona Lúcia não se envolvia muito com os outros idosos. Preferia ficar em um canto mais reservado, geralmente perto de uma janela, olhando para fora. Mas o mais curioso era que, em alguns momentos, ela tirava um pequeno objeto da bolsa, um envelope antigo, amarelado pelo tempo, e ficava olhando, por longos minutos, sempre com a mesma expressão, profunda. Distante, uma das funcionárias percebeu aquilo e comentou com a responsável do local. Ela sempre olha esse papel. Deve ser alguma lembrança importante, mas ninguém perguntou. Porque Dona Lúcia não dava abertura. Ela guardava aquilo com cuidado, como se fosse algo muito valioso, e ninguém ali fazia ideia do que era. Do outro lado, Eduardo continuava imerso na rotina. Reuniões, contratos, viagens, tudo ocupava a mente dele. Ele até ligava de vez em quando. Perguntava se estava tudo bem, mas não visitava. Tá tudo certo por aqui, dizia a responsável do asilo. Ela está bem cuidado. E para Eduardo, isso bastava. Ou pelo menos, era o que ele queria acreditar.
Mas Dona Lúcia, mesmo bem cuidada, não estava bem. Não completamente. Porque havia algo dentro dela que não tinha sido resolvido. Algo que ela guardava há anos. E que agora parecia mais próximo de ser revelado. Ela sabia. O tempo estava passando. Foi então que, em uma tarde comum, enquanto organizava seus pertences, Dona Lúcia deixou o envelope cair no chão. Uma das cuidadoras que estava por perto rapidamente pegou. Dona Lúcia caiu aqui, mas quando tentou devolver, percebeu algo. O envelope estava parcialmente aberto. E dentro dele havia um documento antigo, com um nome escrito. A cuidadora franziu a testa. Porque aquele nome não era o de Eduardo. Dona Lúcia, quem é essa pessoa? Perguntou sem maldade. Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o envelope, depois para a funcionária, e pela primeira vez, pareceu hesitar. É alguém que meu filho nunca soube. Respondeu com calma. Aquilo chamou atenção na hora. A cuidadora não insistiu, mas aquilo ficou na mente dela, porque não era algo comum. Uma mãe com um segredo sobre o próprio filho, e mais, algo que ele nunca soube. Enquanto isso, Dona Lúcia guardou o envelope novamente. Mas agora, algo tinha mudado. O segredo já não estava tão escondido assim. Naquela noite, ela ficou olhando pela janela por mais tempo do que o normal, segurando o envelope, pensando, como se estivesse decidindo se finalmente iria contar. Naquela noite, Dona Lúcia quase não dormiu. Ficou sentada na cama com um envelope nas mãos, passando os dedos sobre o papel como se estivesse revivendo cada momento que aquilo representava. Não era só um documento. Era uma história inteira, uma escolha, um silêncio que ela carregou por anos. E agora, parecia que não dava mais para esconder. Ela olhou pela janela mais uma vez, observando o céu escuro. O tempo estava passando, e pela primeira vez ela sentiu medo de que talvez não tivesse mais tanto tempo assim. Eu não posso levar isso comigo, murmurou baixinho. A decisão começou a se formar ali. Na manhã seguinte, ela chamou uma das cuidadoras. Você pode fazer uma coisa por mim? Perguntou com calma. Claro, Dona Lúcia, respondeu a funcionária. Ela pegou o envelope e segurou por um segundo antes de entregar. Eu preciso que você ligue para o meu filho. A cuidadora assentiu. Quer que eu diga alguma coisa? Dona Lúcia pensou por um instante. Diz que eu preciso ver ele e que é importante. Pequena pausa. Muito importante. Horas depois, Eduardo recebeu a ligação. Senhor Eduardo, sua mãe pediu para falar com o senhor. Ela disse que é algo importante. Ele franziu a testa. Porque aquilo não era comum. Dona Lúcia nunca pedia nada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Não sabemos ao certo, mas ela parece diferente. Aquilo foi suficiente. No mesmo dia, Eduardo decidiu ir até o asilo. Enquanto dirigia, algo dentro dele incomodava. Não era preocupação normal. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar. Quando chegou, foi direto até o quarto da mãe. Dona Lúcia estava sentada, como de costume, mas dessa vez com um envelope nas mãos. Ela levantou o olhar quando ele entrou e sorriu. Você veio? Disse com carinho. Eduardo se aproximou. Claro que vim, mãe. Você disse que era importante. Ele se sentou ao lado dela. O que aconteceu? Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o envelope, depois para ele. Eu guardei isso por muito tempo, começou. Eduardo franziu a testa. Guardou o quê? Ela levantou o envelope lentamente. Uma verdade, pequena pausa, que você nunca soube. Eduardo se ajeitou na cadeira, agora mais atento. Que verdade, mãe? O tom dele mudou. Porque aquilo não parecia algo simples. Dona Lúcia respirou fundo e então disse: Você não é filho único. Silêncio. Eduardo travou. O quê? Ele ficou olhando para ela, tentando entender se tinha ouvido certo. Como assim? Perguntou confuso. Dona Lúcia segurou o envelope com mais firmeza. Você tinha um irmão. Pequena pausa. Gêmeo. O mundo de Eduardo pareceu parar por um segundo. Isso não é possível, disse ele. Por que eu nunca soube disso? A pergunta veio carregada, quase como uma cobrança. Dona Lúcia abaixou o olhar. Porque eu tive que escolher. Respondeu com a voz mais baixa. Silêncio. Escolher? Eduardo repetiu. Ela assentiu lentamente. A gente não tinha condições, não tinha estrutura. Eu não conseguia cuidar dos dois. Aquilo começou a pesar. Muito. Então, eu entreguei ele.
A frase saiu. Simples, mas devastadora. Eduardo ficou sem reação, sem palavras, sem chão. Ele olhou para o envelope, depois para a mãe. E onde ele está agora? Perguntou com a voz mais baixa. Dona Lúcia levantou o olhar e respondeu. É isso que está aí dentro. Eduardo ficou olhando para o envelope por alguns segundos antes de pegar. A mão dele estava firme, mas por dentro, tudo já estava bagunçado. Um irmão gêmeo, uma vida inteira sem saber. Nada daquilo fazia sentido. E ao mesmo tempo, explicava um vazio que ele nunca soube explicar. Posso abrir? Perguntou com a voz mais baixa. Dona Lúcia apenas assentiu, sem dizer nada. Eduardo abriu o envelope com cuidado. Lá dentro havia alguns documentos antigos. Uma certidão, um papel de adoção e uma pequena foto. Ele pegou a foto primeiro e travou. Era um bebê, mas não era qualquer bebê. Era ele, ou melhor, alguém idêntico a ele. Esse é ele? Perguntou quase sem voz. Dona Lúcia assentiu lentamente. Vocês dois? Nasceram juntos. Eduardo engoliu seco. O olhar fixo na foto. Era impossível negar. Ele continuou olhando os documentos, o nome, o local, tudo estava ali. Mas o que chamou a atenção foi outra coisa. Um endereço. Antigo, mas legível. Isso aqui, disse ele. É de onde? Dona Lúcia respirou fundo. Foi para lá que ele foi levado. Pequena pausa. Uma família adotou. Eduardo fechou os olhos por um instante, tentando absorver tudo. E você nunca tentou procurar? Perguntou. A pergunta veio sem acusação, mas com dor. Dona Lúcia abaixou o olhar. Eu pensei em ir atrás muitas vezes, disse. Mas eu tinha medo. Medo de quê? De não ser aceita. De atrapalhar a vida dele. De abrir algo que talvez já estivesse fechado. Aquilo bateu forte, porque não era descaso. Era medo. Eduardo voltou a olhar o endereço. Algo dentro dele não deixava aquilo passar. Mãe, disse ele lentamente. Esse lugar aqui, ele pensou por um segundo. Eu conheço essa região. Dona Lúcia levantou o olhar. Conhece? Eduardo respirou fundo. Fica perto de um dos meus empreendimentos, disse. Um dos meus restaurantes mais antigos. Silêncio. Os dois se olharam. Porque agora, aquilo deixava de ser apenas passado. Você acha que... Dona Lúcia começou, mas não conseguiu terminar. Eduardo completou. Eu acho que ele pode estar mais perto do que a gente imagina. O coração começou a acelerar de novo. Mas agora, de outra forma, Eduardo se levantou já diferente. Mais presente, mais atento. Eu preciso ir lá, disse. Hoje, Dona Lúcia segurou a mão dele. Se você encontrar ele... Pequena pausa. Diz que eu nunca esqueci. Aquilo foi direto. Sem defesa, sem justificativa. Só verdade. Eduardo assentiu. Segurou o envelope. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo dentro dele estava despertando. Não era só curiosidade. Era conexão. Era origem. Era algo que sempre esteve faltando. Sem ele saber, Eduardo saiu do asilo com o envelope nas mãos e a mente completamente diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando em negócios. Estava pensando na própria história. No próprio passado. Em algo que sempre esteve ali, mas nunca foi contado. Durante o caminho até o endereço, o coração dele batia mais forte do que qualquer reunião importante que já teve. Porque dessa vez, era pessoal. Quando chegou na região indicada, Eduardo reconheceu na hora. Era exatamente como ele lembrava. Simples, movimentado, cheio de pequenos comércios, nada luxuoso, nada grandioso, mas cheio de vida. E ali, bem na esquina, estava um dos seus restaurantes, um dos primeiros que ele abriu. Eduardo desceu do carro devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Quantas vezes ele já tinha passado por ali, sem saber de nada? Quantas vezes esteve tão perto, sem imaginar? Ele respirou fundo e entrou. Assim que entrou no restaurante, o ambiente parecia normal. Funcionários trabalhando, clientes conversando, tudo como sempre. Mas algo chamou a atenção. Um dos funcionários, um homem simples, uniforme comum, postura tranquila. Mas havia algo no rosto dele, algo familiar demais. Eduardo travou. Na hora. Porque era como se estivesse olhando para um reflexo, em outra versão. O homem também percebeu o olhar. Senhor Eduardo, disse ele com respeito.
Precisa de alguma coisa? A voz era calma. Natural. Mas aquilo só aumentou o impacto. Eduardo demorou alguns segundos para responder. Qual é o seu nome? Perguntou. O homem respondeu. André. Silêncio. Eduardo engoliu seco. André, você sabe de onde você veio? A pergunta soou estranha, mas necessária. André franziu a testa sem entender muito bem. Eu fui adotado quando era pequeno. Nunca soube muito sobre meus pais biológicos. Aquilo foi o suficiente. Tudo se encaixou. Sem esforço, sem dúvida. Eduardo deu um passo à frente, os olhos já carregados. Eu acho que eu sei. Silêncio. O ambiente ao redor parecia desaparecer. Depois de uma conversa mais reservada, com documentos, datas, detalhes, não restou dúvida. Eles eram irmãos. Gêmeos, separados ainda bebês. E agora, ali, frente a frente, André ficou em silêncio por um tempo, processando tudo. Então, eu tenho uma mãe? Perguntou com a voz baixa. Eduardo assentiu. Tem. Pequena pausa. E ela nunca esqueceu de você. Dias depois, Eduardo voltou ao asilo. Mas dessa vez, não estava sozinho. André entrou ao lado dele, calmo, mas visivelmente emocionado. Dona Lúcia levantou o olhar quando viu os dois. E por um segundo, o tempo parou. Ela levou a mão à boca. As lágrimas vieram na hora. Meu filho, disse quase sem voz. Não precisava de explicação, nem de confirmação. O coração já sabia. O abraço veio. Forte, verdadeiro, carregado de anos que não existiram, mas que agora, de alguma forma, me estavam sendo recuperados. Eduardo observava. Em silêncio. Mas agora, com outro olhar. Naquele momento, ele entendeu algo que nunca tinha parado para pensar. Que sucesso não substitui presença. Que dinheiro não compra tempo. E que algumas decisões carregam consequências por toda uma vida. Eduardo olhou para a mãe, para o irmão, e respirou fundo. Eu errei, disse com sinceridade. Mas dessa vez, não era só sobre o passado. Era sobre o presente e o que ele faria dali para frente. Às vezes, a vida esconde partes da nossa própria história. Não para nos afastar, mas para nos ensinar o valor quando finalmente encontramos. Nem todo erro pode ser apagado, mas muitos podem ser transformados. E às vezes, o que a gente mais precisa sempre esteve mais perto do que imaginava. E eu te pergunto, você perdoaria uma decisão assim? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.